Então este é o famoso texto, meus irmãos e irmãs, sobre a porta estreita, e eu gostaria de trazer algumas considerações para nós nessa manhã sobre o texto. E o título do sermão é este: do caminho à mesa, e logo mais nós vamos entender o motivo e o propósito desse título. Mas eu gostaria que nós olhássemos para a pergunta que este homem fez ao Senhor. Então o texto nos diz, no verso 22, que Jesus, como de costume, mas de uma forma mais intensa agora, em direção a Jerusalém, ele está andando pelas cidades, pelos povoados, as aldeias, e à medida que ele caminha, ele ensina. E é por isso que em Atos dos Apóstolos, os cristãos, ou a seita cristã, é chamada de a seita do caminho, com referência a Jesus, o seu andar, os ensinamentos e o discipulado em Jesus. E ele está caminhando em direção a Jerusalém. No meio do período do percurso, um homem aparece e faz a seguinte pergunta: Senhor, são poucos os que serão salvos? Eu gostaria que a gente analisasse essa pergunta com um pouco mais de profundidade. A gente pode fazer isso de algumas formas, mas eu gostaria de me ater a uma só. E a forma é: se alguém fizesse essa pergunta para você, como é que você responderia? Exemplo: Eurípides, são poucos os que serão salvos? Vitor, são poucos os que serão salvos? Danilo, são poucos os que serão salvos? Imagine que alguém nos faça essa pergunta. Como é que nós, de bate-pronto, responderíamos? Como é que você responderia? Alguém no seu trabalho, alguém no seu ambiente familiar, alguém na sua vizinhança, algum amigo, um conhecido, um estranho, pergunta para você se são poucos os que serão salvos. E a gente poderia examinar aqui qual é a intenção dessa pergunta. Se a pergunta está sendo feita num sentido de realmente querer saber, de interesse genuíno, legítimo, ou se a pessoa está querendo dizer alguma coisa com essa pergunta. De fato, pela resposta de Jesus, a pessoa que faz a pergunta é uma pessoa que está se incluindo nesses poucos que serão salvos. Ele quer saber: são poucos, como eu, os que serão salvos? Mas como é que a nossa igreja, uma igreja batista reformada, que segue e confessa biblicamente aquilo que também é conhecido como as doutrinas da graça, ou os 5 pontos do calvinismo, como queira chamá-los, como nós enxergamos isso? São poucos os que serão salvos? Ou então, como nós poderíamos mudar a pergunta? Quem serão salvos? A pergunta nem tanto nos ensina sobre a quantidade dos salvos, mas quem são esses salvos? Talvez nós, de bate-pronto, responderíamos assim: os eleitos, os predestinados, esses serão salvos. Mas é assim que Jesus responde? Quer dizer que Jesus não é calvinista, então? Jesus responde a pergunta porque ele conhece a intenção por detrás do coração daquele que faz a pergunta. Mas isso nos ensina, irmãos e irmãs, muito sobre como é que nós damos resposta e razão da nossa fé, como diz o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 3, verso 15. Nós devemos estar prontos para dar razão da esperança que está em nós para todo aquele que nos indaga. Como é que nós responderíamos? Depende. Depende de quem está perguntando, depende para quem está perguntando e com quais intenções a pergunta está sendo feita. De fato, não estaria errado nós respondermos que somente os eleitos serão salvos. Mas eu acredito que a gente não pode limitar a resposta a isso. Vamos examinar de outro aspecto. Você já parou para pensar quem são as pessoas que estarão no céu? Tente imaginar. A pergunta é:
alguns poucos serão salvos. E eu fico imaginando o que é que essa pessoa imaginava com relação ao céu, as pessoas lá no céu. Alguns poucos, muitos, de que tipo, de onde vêm, o que comem, do que se alimentam. Quem são as pessoas, irmãos e irmãs, que habitarão eternamente a presença de Deus? Quem você imaginaria lá? Essa é uma forma de você responder essa pergunta. Uma outra forma é você imaginar quem não vai estar lá, de jeito nenhum. Quem vem à sua mente? Você pensa, fulano, de jeito nenhum ele vai estar no céu. E por qual motivo você pensa isso? Porque se eu olho bem para o texto, se eu interpreto corretamente, o verso 30, o final da nossa passagem, Jesus ele chama a atenção dos ouvintes e diz: alguns últimos serão os primeiros e alguns primeiros serão os últimos. E eu entendo com isso o seguinte, que estará no céu muitas pessoas que nós não esperamos, e que não estará no céu muitas pessoas que nós esperamos que estarão lá. A pergunta, são alguns poucos que são salvos, faz referência à quantidade das pessoas que estarão lá, mas a resposta de Jesus não é com relação à quantidade das pessoas que estarão lá, mas com relação à qualidade das pessoas que estarão lá. Quem de fato são essas pessoas? Jesus, quando ele vai responder com um pouco mais de amplitude, ele faz a analogia de alguém que é dono de uma casa, e ele tranca a porta, e algumas pessoas estão ao lado de fora, batendo na porta, dizendo: abre-nos a porta, Senhor. E qual é a resposta desse dono da casa? Ele diz: não vos conheço, nem sei de onde são. A resposta é: eu não conheço vocês, eu não sei quem vocês são. Ele não está preocupado com a quantidade das pessoas, mas quem é cada uma daquelas pessoas. Quando Jesus responde, ele diz que muitos não entram pela porta estreita, e ele diz: esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Esforçai-vos. A pergunta é: quem está lá, Senhor? Quem é que estará lá no céu? São poucos? Jesus responde dizendo: você se esforce. Você deve se esforçar para isso. Isso nos leva a um outro paradoxo da nossa fé calvinista. Como é que alguém ensina que a pessoa deve se esforçar para ir para o céu? Certamente a gente não responderia isso. Alguém perguntaria para nós: como eu faço para ir para o céu? Aí você responderia: se esforce. É assim que nós responderíamos? Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Será que Jesus crê nas mesmas coisas que a gente crê? Ensina as mesmas coisas que a gente ensina? O que nós temos que entender por porta estreita? E se eu conseguir explicar isso, eu acho que eu já alcancei o fim desse sermão, que é ensinar vocês o que é a porta estreita. Que nós tanto ouvimos falar, crescemos ouvindo falar sobre o caminho estreito, a porta estreita. O que significa a porta estreita? O que significa dizer que nós devemos nos esforçar para entrar por essa porta estreita? Primeira coisa que eu percebo é que é uma porta e não é um portão. Isso tem diferença. É um caminho estreito, como diz Jesus em Mateus, com uma porta estreita ao ponto de passar uma pessoa só por vez. Não é um portão, não é um portal, é uma porta. É uma porta específica, é uma porta e é uma porta estreita. É um caminho, uma porta, uma passagem, um de cada vez, e só pode entrar quem entra se esforçando para entrar por essa porta estreita, apertada, difícil. Você não entra com folga. Não é como essa entrada do nosso salão. É uma porta estreita. E só entra quem tem uma forma específica. Se esforça. Eu não sei como está na sua tradução. Na minha, esforçai-vos. A palavra grega utilizada aqui por Lucas é agonai, de agonia. Ou seja, algumas traduções trazem como afligi-vos.
Esforçai-vos, afligi-vos, porfiai. No grego a ideia é de agonia. Você deve agonizar por entrar por essa porta. Você só entra nessa porta com agonia e aflição. O que é que Jesus está querendo dizer para nós, irmãos? Será que só entra no céu aquelas pessoas que se esforçam, que estão se esforçando a tal ponto de agonizar? E esse sofrimento, esse mérito, esse esforço é o que leva eles para o céu? É isso que Jesus está dizendo? Se nós lembrarmos do capítulo 13, Jesus começa uma nova etapa no seu ministério em direção a Jerusalém, anunciando a mensagem do reino. O capítulo 13, verso 1 até o verso de número 5, ele está ensinando sobre arrependimento. Arrependimento. A figueira que não produz frutos de arrependimento. Não tem segredo. Quando Jesus diz porta estreita, ele está dizendo que esta é a porta do arrependimento. Esse esforço, essa aflição é uma aflição de arrependimento. Não é uma aflição de esforço meritório. É um esforço de arrependimento. É um arrependimento contínuo. Não é a porta fácil. Não é como todas as pessoas querem fazer, do jeito que elas querem fazer. Estreito quer dizer um padrão que Deus já instituiu para que entre por essa porta. E esse padrão é o arrependimento e a fé. Essa é a interpretação de porta estreita. Esforçai-vos por entrar nessa porta estreita, pois muitos tentarão entrar, mas não conseguirão. Jesus está querendo dizer que muitos querem chegar no fim dessa porta, mas não querem se arrepender. Eles não querem ter aquela tristeza segundo Deus, conforme diz o apóstolo Paulo em Coríntios, que é o arrependimento que Deus dá. Os frutos de arrependimento. A palavra porfiai ou esforçai-vos é a mesma palavra utilizada pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 9, quando ele diz que ele esbofeteia o seu corpo, ele se esforça para correr como quem corre para alcançar um prêmio, como quem não corre em vão. A mesma expressão que ele usa na segunda carta de Timóteo, quando ele diz: eu acabei a carreira, eu corri até o final. A palavra era utilizada para falar daqueles jogos greco-romanos, onde o corredor, desde criança, ele era instruído, capacitado, treinado para correr uma corrida para alcançar aquela coroa de louros que nós vemos das Olimpíadas, por exemplo. Eles se esforçam uma vida toda dedicada a isso, para correr bem e chegar até o final. Jesus empresta essa linguagem de agonia com relação à caminhada da fé. Ele diz: aqueles que entram na porta estreita são os que entram pelo arrependimento. É a única forma de nós alcançarmos a vida. A segunda coisa que eu quero que nós reflitamos junto da porta é se são de fato alguns poucos, porque a gente não respondeu ainda a pergunta. São poucos os salvos? Jesus não responde diretamente. O terceiro ponto das doutrinas da graça é conhecido como expiação limitada ou expiação definida. Eu me lembro que a primeira vez que eu vi esse ponto, eu falei: nossa, mas será que a morte de Jesus é tão limitada assim? Expiação limitada? Eu não creio nessas coisas assim. Deus não é limitado, o seu amor não é limitado. Aí a gente vai entendendo que limitado significa que a expiação que Jesus Cristo faz, a morte de Jesus, são por alguns. Limitada a esse, os benefícios da morte de Jesus alcançam apenas alguns, porque ele morre só por alguns. Nós temos nesse mesmo capítulo Jesus ensinando sobre o reino de Deus que nós vimos, e ele usa a parábola do grão de mostarda para falar do reino de Deus. O reino de Deus ele compara a um grão de mostarda que começa minúsculo. Nós temos o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 9 dizendo que apenas um remanescente será salvo. Nós temos em Lucas capítulo 12, o capítulo anterior, Jesus falando para os seus discípulos: não temais, ó pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai vos conceder o reino. Pequeno rebanho. Nós temos Jesus em Mateus capítulo 7,
sobre esse mesmo paralelo sermão, dizendo que poucos são os que entram pela porta estreita. Nós temos Jesus em Mateus capítulo 22, parte do seu sermão escatológico no templo, ele diz que muitos são chamados, poucos escolhidos. E a pergunta é, são poucos os salvos? Em alguns textos não dá a entender isso. Mas se nós olharmos para outros textos, por exemplo, a parábola das 10 virgens. São 5 sábias, 5 loucas. Será que Jesus está querendo dizer para nós que 50% é salvo, 50% são destruídos? Em alguns textos é dito que Jesus, o Filho do Homem, derramou a sua vida para redimir muitos. Em outros textos, como o nosso, Jesus diz que muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, do Oeste, do Leste. O apóstolo Paulo em Romanos capítulo 5 diz que em Jesus, o melhor e segundo Adão, muitos recebem graça, para que a graça de Deus abundasse sobre muitos. Apocalipse capítulo 7, verso 9, eu peço que você abra lá comigo. Apocalipse capítulo 7, o seu versículo 9. Olha o que diz a palavra de Deus. Aquela famosa passagem dos 144 mil. Verso 9 diz, depois disso eu vi uma imensa multidão, grande demais para ser contada, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Usavam vestes brancas e seguravam ramos de palmeiras e gritavam com grande estrondo: a salvação vem de nosso Deus que está sentado no trono e do Cordeiro. É uma imensa multidão, grande demais para ser contada. São poucos ou são muitos os salvos? A palavra de Deus não nos diz a quantidade daqueles que são os eleitos que serão salvos. Mas eu acho que é importante um sermão como esse nós corrigirmos talvez uma impressão errada que nós tenhamos sobre a salvação. Às vezes nós pensamos que o ato de Deus salvar é um ato mínimo, pequeno, frágil, simples, como se Deus salvasse apenas uns poucos enquanto uma multidão vai para o inferno. De fato, uma multidão vai para o inferno. Mas ao mesmo tempo a palavra de Deus em outros textos nos diz que uma multidão está sendo salva. A obra de Deus em Cristo Jesus está alcançando milhares e milhares de pessoas ao longo dos séculos. E você pode ter certeza que lá no grande dia uma grande multidão estará louvando a Deus. O céu não será um lugar onde teremos todo aquele espaçamento com apenas alguns gatos pingados que foram salvos por Jesus. Uma grande multidão foi salva, está sendo salva e será salva. Será populoso, várias vozes cantando em nome do Senhor para a glória de Deus. Portanto, Senhor, são só alguns poucos salvos? Não, mas depende do que você quer dizer por salvos. Na mente dessa pessoa que está perguntando para Jesus, pela resposta que ele dá, essa pessoa ela entende que ele está inclusa nesses poucos e ela quer saber se são poucos mesmo como ele. São únicos, distintos, como se Deus olhasse para a terra e olhasse e dissesse: meu Deus, este aqui eu preciso pegar para mim, porque ele é muito especial. Jesus diz: esforçai-vos, afligi-vos, agonizai por entrar, porque muitos vão tentar entrar e não vão conseguir. Muitos acham que estão entrando e não estão. Muitos estarão do lado de fora, batendo, e o Senhor não os abrirá. Haverá choro, ranger de dentes, pois eles verão Abraão, Isaque e Jacó, todos os profetas no reino de Deus, a multidão numerosa de Apocalipse 7, louvando a Deus. E alguns estarão do lado de fora, agonizando sem Deus. Terceira e última coisa que eu quero que nós reflitamos é sobre a linguagem da mesa.
Jesus começa a sua resposta falando de porta e ele termina falando de mesa. O que é que ele está querendo nos ensinar com isso? Esforçai-vos para entrar pela porta estreita, pois muitos tentarão entrar, mas não conseguirão. Quando o dono da casa tiver trancado a porta, será tarde demais. Vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre a porta para nós. Mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde são. Mas o Senhor esteve conosco, nós comemos e bebemos com o Senhor ensinou em nossas ruas. Jesus dirá: eu não os conheço, nem sei de onde são, afastem-se de mim. E aí haverá choro e ranger de dentes. Abraão, Isaque, Jacó, os profetas no reino de Deus, à mesa, ceando, o banquete celestial. E o último alerta é: alguns últimos serão os primeiros e alguns primeiros serão os últimos. Jesus termina a sua resposta dizendo para esse homem: você pensa que você é um dos primeiros, mas eu sinto lhe dizer que você é um dos últimos. Você acha que você está lá, mas você não está. Você acha que você está dentro, mas você está fora. Enquanto você acha que alguns estão fora, mas eles estão dentro. Alguns que você olha e os considera como últimos, eu os considero como os primeiros. Qual é este critério, irmãos e irmãs, para que nós sejamos salvos? É o arrependimento e a fé. Essa é a porta estreita. Em outras palavras, Calvino, interpretando essa passagem, ele diz o seguinte, preste atenção: aqueles que desejam entrar no céu. Todos aqui desejam entrar no céu? Nós poderíamos ver quais são os motivos pelo qual você quer ir para o céu. Mas talvez a gente possa conversar pessoalmente sobre isso. Aqueles que desejam entrar no céu, não se enganem, vocês não vão ganhar nada simplesmente por estar ocupando um lugar na mesa da igreja. Não é porque você é membro de uma igreja, porque você está aqui ouvindo o sermão, comendo e bebendo na presença de Jesus. Você está ouvindo os ensinamentos de Jesus. Irmãos, não está nada errado essa definição desse homem. Segundo Jesus, ele diz: como é que eu posso dizer para o Senhor que nós nos conhecemos? Eu estava lá comendo e bebendo na sua mesa, ouvindo os seus ensinamentos. Jesus diz: não, eu não te conheço. E o que é comer e beber à mesa de Jesus? É se parecer com um discípulo, é agir como um discípulo, é ouvir a pregação de Jesus, é se ater às palavras de Jesus, é ler e ouvir os evangelhos, é caminhar com Jesus, é fazer perguntas para Jesus. Isso é uma boa definição de discípulos. Mas o que Jesus está dizendo é que existem alguns que parecem discípulos, mas que não são discípulos. Calvino entende isso e diz: não adianta você achar que a sua salvação está garantida só porque você é membro de uma igreja. Assim como não adianta os judeus acharem que já estavam no reino de Deus por serem judeus. Jesus diz: não, vocês verão Abraão, Isaque e Jacó na mesa e vocês fora, e outros ocupando o lugar de vocês. O que eu entendo, irmãos, é que Deus, Ele senta-se à mesa de todos, mas na mesa dele só alguns, que Ele convida. Ele vem a todos. Deus veio até nós, andou nas aldeias, nas cidades, nos povoados, ensinando a todos, curando a todos, eleitos e não eleitos, sentando-se à mesa de todos, os piores pecadores e os piores fariseus. Mas na mesa final, só senta-se aqueles que são convidados por Ele. Não é possível nós comermos hoje da mesa de demônios e lá no último dia queremos comer a mesa de Deus. Há uma famosa passagem bíblica, em Apocalipse capítulo 3, que diz o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus escreve isso à igreja em Laodiceia.
E nós poderíamos tentar entender aqui o que quer dizer estou à porta e bato. Será que é o apelo das igrejas? Jesus está lá batendo na porta do nosso coração, pedindo, abra o seu coração para mim que eu quero entrar. E Jesus está falando com uma igreja, não está falando com ímpios. É uma igreja. Abram a porta porque vocês me expulsaram da igreja. É o que muitas igrejas têm feito. Eu quero entrar, vocês me deixaram do lado de fora. Eu estou à porta e batendo. Se alguém abrir, eu vou entrar. Vou cear com vocês, vocês comigo. O que nós temos nessa passagem é exatamente o oposto. É Jesus do lado de dentro. E pessoas batendo do lado de fora, dizendo, abre-nos a porta, nós queremos entrar e comer e beber contigo. E Jesus diz, não conheço vocês. Irmãos, enquanto nós estamos aqui vivendo nessa terra, Jesus está desse lado de fora, batendo sempre com a sua graça, vindo até nós, pecadores, com a sua graça humilde, se sujeitando a nós, buscando as ovelhas perdidas, como nós cantamos o primeiro cântico. Ó, pastor divino, ouve-nos, aos enfermos, aos desgarrados, dá os pastos, dá a cura, acode, Senhor, porque é isso que Jesus faz. Mas naquele último dia, o pastor das ovelhas feridas vai dar lugar ao juiz sentado no trono, e ele não vai buscar qualquer ovelha que esteja perdida. Eu tenho duas palavras para nós encerrarmos o sermão essa manhã. A primeira é a seguinte: se você conhece bem o Evangelho de Lucas, essa linguagem de o caminho e a porta para a mesa é muito familiar. Capítulo 24, nós temos 2 discípulos no caminho de Emaús. Eles estão caminhando tristes, desolados, porque Jesus foi crucificado, sepultado e aparentemente as promessas e as profecias que nós ouvimos não faziam relação a ele. Eles estão voltando para a sua vida normal sem Jesus. A palavra de Deus nos diz que um homem se aproxima, começa a conversar com eles, indagá-los qual o motivo de tamanha angústia e tristeza. Ele diz sobre esse Jesus Nazareno, como é que você não pode ouvir sobre ele? Em Jerusalém só se fala sobre isso. Alegava ser o Messias, morreu sepultado e agora nós não sabemos o que será de nós. E a palavra de Deus nos diz que esse homem abria a Escritura e à medida que caminhava, ensinava esses homens e o coração deles aquecia ouvindo essas verdades, até o ponto em que eles entram numa casa e eles sentam à mesa. E eles sentam à mesa, este homem é convidado para dar graças pelo pão. Ele pega o pão, quando ele parte o pão, eles reconhecem que é Jesus. E no exato momento Jesus desaparece da vista deles. Eu quero dizer para você, verdadeiro discípulo de Jesus que está aqui essa manhã. Você que entra pela porta estreita, você que anda no caminho estreito, se arrependendo e crendo todos os dias com as suas poucas forças, eu te digo que no final desse seu caminho haverá uma mesa farta. Haverá um banquete preparado pelo rei ao final do caminho e ele está esperando por você. E não apenas o rei estará esperando por você, mas todos os santos de Deus estarão assentados, jubilantes para sempre. A promessa de Jesus para os discípulos é que o caminho estreito, apertado, doloroso, no final nos aguarda um banquete maravilhoso, uma mesa farta. E eu quero dizer para você que é um falso discípulo de Jesus aqui essa manhã. Você que não entra pela porta estreita, você que anda no caminho largo, não se arrependendo e crendo todos os dias, eu vos digo que haverá para você no final desse caminho, que você acha que é o estreito e apertado, haverá uma porta fechada. Irmãos, quão duro é nós nos depararmos com a porta fechada. Um silêncio aterrorizante por toda a eternidade. E diferente da mesa e do caminho dos discípulos, onde os santos de Deus estão jubilantes assentados, não mais andando assentados, descansando, folgando, se alegrando, haverão todos os malditos de Deus perambulando por toda a eternidade, sem paz,
sem Deus. Essa é a mensagem que Jesus dá para esse homem que apenas pergunta para ele: Senhor, são poucos os que são salvos? Jesus ensina tudo isso para ele. Como é que nós devemos sair daqui essa manhã? A primeira aplicação é: você deve continuar comendo e bebendo, ouvindo e aprendendo, que é o que significa ser discípulo. E o joio e o trigo vão caminhar juntos até o final, não são separados. Você olha, é a mesma coisa, ambos estão ouvindo, comendo e bebendo das verdades do Evangelho, recebendo a graça do Senhor. Mas Deus sabe quem é o verdadeiro discípulo e o falso discípulo. A grande diferença é se você entrou pela porta estreita do arrependimento e vive em arrependimento todos os dias da sua vida, em aflição contínua. A segunda aplicação que eu tenho para dar para todos nós é que a palavra de Deus, conforme lemos a segunda carta de Pedro, nos convoca, nos exorta, nos encoraja a caminharmos o caminho da fé e a confirmar a nossa vocação e eleição. Se nós de fato somos discípulos de Jesus, nós devemos nos examinar constantemente, devemos examinar uns aos outros em encorajamento, em consolo, para ver se de fato nós somos os filhos de Deus, se nós somos os filhos da luz, se estamos andando em luz, vivendo em luz, louvando em luz, se não há nenhum motivo de trevas entre nós. Porque assim, diz o apóstolo Pedro, nós teremos ampla entrada no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos dê graça para nos examinarmos e ver se nós fazemos parte dessa grande multidão dos salvos. Oremos. Senhor, confessamos essa manhã confessamos, ó Deus, a nossa incapacidade. Nós sabemos, ó Deus, que nada em nós é suficiente, não chega perto de estarmos aptos para entrar no reino de Deus e sentarmos à mesa do reino de Deus. A única coisa que nos faz entrar é o arrependimento e a fé. E essas duas coisas são dons do Senhor. É o Senhor que nos dá. Nós apenas recebemos como bons mendigos que estendem a mão para receber o pão. Nós recebemos do Senhor o arrependimento e a fé. Ó Deus, ensina a nossa igreja a humildade, a dependência. Ensina a nossa igreja a olhar cada um para si mesmo como inferior ao próximo. Ensina a nossa igreja a julgar não conforme o julgamento humano, mas segundo a reta justiça. A não olhar para o cisco no olho do nosso irmão e esquecer da trave no nosso olho. A examinarmos, ó Deus, constantemente, todos os dias, se estamos caminhando no caminho estreito, se entramos pela porta estreita, para que nós não nos enganemos achando que somos os primeiros, mas seremos os últimos. E não olhar para aqueles que nós consideramos os últimos, mas que aos olhos de Deus são os primeiros. Ensina a nossa igreja a isso, Senhor. Ensina a nossa igreja a caminhar, a comer e a beber, a cear, a ouvir os seus ensinamentos e viver para a sua glória em arrependimento contínuo. Dê, ó Deus, a esses seus filhos, aos discípulos aqui presentes, a esperança e a alegria dessa mesa farta que o Senhor promete no último dia, e não haverá ninguém capaz de tirá-los dessa mesa, porque o Senhor da casa fechou a porta e o jardim está sendo renovado e restaurado. Aqueles, ó Deus, que não te conhecem aqui presentes essa manhã, ensina-os, Senhor, a perceber que estão do lado de fora e que não estão no caminho estreito e apertado.
Que as terríveis verdades do juízo, do grande dia final de tormento eterno, longe da presença do Senhor, seja o meio que o Senhor usa para despertá-los, para que eles caminhem no caminho da verdade. Deus, tenha misericórdia de nós te louvamos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia se renova a cada dia, e é por isso que nós não somos consumidos. Te louvamos em Jesus, o nosso Senhor. Amém.